lançar um ringue de luta e tem uma bolsa com 10 milhões de dólares. Quem quiser participar desse desafio, ele não pode ser um lutador profissional. Ele já pode ter treinado alguma luta. E se você quiser participar dessa luta, então você está liberado para lutar. Só que você vai lutar com o Mike Tyson. E é o seguinte, você vai assinar um contrato que se você ganhar a luta do Mike Tyson, você vai receber os 10 milhões de dólares, mas você não pode ficar com nem um centavo. Todo esse dinheiro vai ter que ser entregue para uma instituição. Você toparia, cara, essa luta? Nem ganhando, perdendo. Não se ficasse com dinheiro, jamais. Jamais? Jamais. Vocês não gostam de desafio? Desafio é bom. Isso aí não, isso é... Você vai lutar? Falta de sabedoria. Não, isso aí é suicídio. É, falta de sabedoria. É suicídio? Será que é suicídio? Vai ser lutar com Mas tem que ver comigo, eu tô dentro. Você não vai encarar o Mike Tyson? Vem cá, você tem que ver no controle. Encarar ele, eu posso ter que encarar, só não vou brigar. Subir lá no ringue para lutar. É. Olha, Davi encarou 5 Golias. Davi lutou com 5 Golias. Vocês estão com medo de Mike Tyson? Quem quer ver esse circunciso? Ninguém vai falar assim. Quem quer esse circunciso? Eu ia. Pronto para lutar. Eu ia. Isso aí, parabéns. Davi foi. Parabéns, Adriano. Temos que. Parei, foi no controle. Então, Dentro. 16 Sem jeito anos errado. já. Não, né? Temos que ir lá lutar, encarar os nossos gigantes. Temos que encarar os nossos gigantes. O que está acontecendo conosco? Gente, eu não consigo falar e abrir, eu fico perdido, eu vou ter que contar tudo de novo. A chance de ajudar é muita. 10 milhões de instituição, já pensou? Pois Aí é, a KBR, já pensou? aí a KBR, instituição, já pensou? Já pensou? Uai. Aí já muda a ideia. Aí você vai ficar lá 13 mas minutos só que você vai usufruir, né? Nós vamos usufruir. Pode ir lá, te dou Não, mas Eu não tenho essa fé. nessa altura da vida. eu te dou um apoio, Daniel. Vamos nessa. Aí. Mas animal hoje precisamos de não. apoio. Até uma criança ganhar minha você tem que ver no controle. Não ia sobrar muito não, mas. E é disso que essa paraxá está falando. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Temos que encarar os nossos gigantes. Para você entrar na terra, você tem que encarar os gigantes. Muitas vezes nós corremos deles. Mas vamos lá. Vamos falar desse confronto. O confronto de Jacó e Esaú. A paraxá fala que Esaú enviou malachins, mensageiros, anjos. Jacó. Eu falei qual? Esaú. Vou falar Esaú. Jacó mandou malachins, anjos, para encontrar com seu irmão Esaú. De onde surgiram esses anjos que Jacó enviou para encontrar com Esaú? Após 34 anos de temor, Jacó falou: agora é a hora de eu descer para a casa do meu pai, eu vou encarar o meu irmão, o gigante, eu vou lutar. Mas antes de lutar, o que eu vou fazer? Eu vou levar aquilo que eu construí. E o que Jacó construiu? Para 5 anjos. Todas as nossas ações, o senhor já deu essa aula para nós, que as nossas ações nós geramos anjos, e esses anjos nos acompanham a vida toda. Já ensinamos isso aqui? Então, toda a mitzvah que você cumpre, você gera um anjo protetor. Toda a bênção que você faz, ela gera outra bênção. Toda boa ação gera uma outra boa ação. E toda má ação gera uma outra má ação. Então, um abismo chama abismo. Mas bênção chama bênçãos. E Jacó, durante 34 anos, ele construiu só o quê? Bênçãos. E ele fala assim: olha, eu estou enviando os anjos, e esses anjos são o meu testemunho, que eu trabalhei com Labão, com o perverso, e eu mantive íntegro. Eu vou ao seu encontro,
mas eu continuo íntegro. Baruch Hashem. Estou mandando para você os anjos que eu criei. Estou enviando para você as minhas boas ações, o meu trabalho, o resultado do meu trabalho. E qual foi o resultado do trabalho dele? Israel. O resultado do trabalho de Jacó é a construção de Israel, do Estado de Israel, do povo de Israel, do povo hebreu. E olha que interessante. Quando nós usamos esse argumento, mandamos bênçãos ao invés de maldição, o que acontece? Você vai acalmar o coração do perverso. Mesmo as pessoas bem disfuncionais como era Esaú, quando ele é recebido e vai até ele, os anjos de Jacó, o coração dele fica quebrantado. Todos nós temos que subir no ringue, encarar o Mike Tyson, porque esse Mike Tyson é o nosso ego. E nós precisamos vencer o nosso ego. Então, antes de qualquer disputa, nós precisamos eliminar qualquer possibilidade de vitória. Se Jacó fosse ao encontro de Esaú, querendo sair vitorioso, não dava certo não. Porque o anjo voltou para ele e falou assim: ô Jacó, tá tudo bem, beleza lá com Esaú. Ele está vindo ao seu encontro com 400 Mike Tyson. Paulo aí veio ao seu encontro. Ele fala: opa, mas tudo bem, eu estou indo com a chama. Eu vou dividir o acampamento, ter as minhas estratégias e vou quebrando aquele coração altivo. Com o quê? Com honraria. Honrarias. Nós precisamos entender que os nossos inimigos, eles são um presente de Deus. Sabia? Que aquela pessoa que está no seu pé, foi Deus que colocou ele diante de você para você crescer como pessoa, como indivíduo, para você demonstrar amor por ele. Como você vai demonstrar amor pelo outro se você só lida com os filhos que é bonzinho? Não parece, né? Quando eu falei com a Soraya, a nossa tribo é uma tribo muito boa da gente lidar. Ontem eu me chamaram e falei: Soraya, minha tribo, a tribo do Mira, a gente é uma tribo muito boa de lidar. Primeiro que a ansiedade zero, isso já ajuda muito. A gente está de boa. Às vezes a Soraya fala para mim: se a gente falar um negócio, aconteceu isso, aconteceu um negócio que eu quero te falar. Vai ser agora não, depois. E tem um monte de coisa que ela já me falou que eu nem sei que ela não falou, foi na hora ela fala. A minha ansiedade é zero. Zero de zero. Então eu falo assim: eu vivo muito legal, eu falo assim, minha paz, estou na paz. Nós somos dessa tribo que conseguimos ter essa ansiedade Se zero. a casa pegar fogo, ela pega fogo. Pega fogo. Ansiedade zero. Vamos ver o motivo, me azuletou lá. Mas o que acontece? Como a gente tem esse processo, ansiedade zero, o nosso ego também era mais baixo. Nós já trabalhamos bastante isso. Mas é que sabe, ele não é bom e o ego dele é alto, não. Ele só é reativo a dependendo da situação. Calma lá, vamos chegar lá. Você correu no Mike Tyson, então você não pode. Você não subiu no rio. Você já não quis ir no O cara já rio. está morto, Não, peraí. Então, vamos lá, para pegar. Pega a história do Mike Tyson. Você tem que encarar você mesmo. Olhar para dentro de você, você não pode ser esse criativo, você tem que ser um pensador, você tem que pensar. Um visual. É momentos. Não são momentos você passa. Porque senão você não aprende. Você foi quebrado, quebrou. Mas tem uma hora que você tem que acelerar. Não é acelerar. Você não pode parar. Isso que é interessante. Você tem que entender o processo. E o Jacó está indo 34 anos depois. Ele não acelerou. Ele dividiu o acampamento, ele mandou os anjos. O que acontece? Quando você vai para dentro de você, poucas pessoas gostam de fazer essa autoanálise. Quando você sente uma pessoa, como analisar quem é você? As pessoas falam: eu não sei quem eu sou. É lógico que sabe, ela não quer se revelar. Então o que acontece? Não é bom ser reativo. É bom você ver qual teste Deus enviou para você. O porquê do teste. Você vai crescer muito mais se você já melhorou muito.
demais da conta. Ô, Silas, mas eu já... Deixa eu concluir, a gente entra. Olha que interessante. No sentido de perder, quando você vai a alguma situação de um distrato, você tem que, para essa situação, com seu ego zero, predisposto a perdoar, ou melhor, já perdoado, já perdoou o agressor. Se você tiver uma expectativa que o outro venha até você e se humilha, não vai dar certo. Por isso que o Eterno fala assim: você tem que perdoar mesmo que o outro te peça perdão. É difícil, é dificílimo, mas você tem que entender que são testes para o seu crescimento. No sentido de perder, esse encontro que você vai ter, esse confronto, esse distrato, ou tratar de algo que ficou lá para trás, você tem que estar assim, disposto, olha, eu tenho que entender a dor do outro e compreender que ele está ferido comigo. Não, mas eu estou certo. Você pode estar certo no seu ponto de vista, mas no ponto dele de vista ele também está certo. Então, para que vocês possam ser amigos, você tem que respeitar o ponto de vista do outro, entendeu, irmão? Entender o ponto de vista do outro é você vencer o seu ego, vencer o seu orgulho. Quanta gente desistiria de lutar se descobrisse que não haveria nenhuma vantagem pessoal? Muitas famílias têm, nesse período, até se reúnem, tem muita gente com confusão, mas chega lá no Natal, tomou 3 copos de vinho e começa a confusão. Porque alguém tem alguma mágoa com o outro. E quando eles estão, o ego sobe um pouquinho e dá confusão. O que é que a gente tem que entender? Esse é o meu Senhor, entendeu? Jacó chama Esaú de meu Senhor, ele prostra para ele. Nós precisamos entender que nós precisamos vencer nós mesmos. O nosso inimigo somos nós mesmos. O meu inimigo chama Silas, eu preciso vencer o Silas. Em todos os aspectos da minha vida eu preciso vencer o Silas. E vencer o Silas não é fácil. E é exatamente isso que Jacó tenta fazer com Esaú. Antes mesmo de aproximar do seu irmão, o que ele fala? Vamos viver na paz, eu vou enviar presente para você. Eu vou até você, eu não quero briga. Eu não estou aqui para disputar. Soraya não falou que a gente não pode ter disputa entre nós? Que quando há disputa entre nós, a chama sai? Não pode ter disputa. A gente não pode estar disputando aqui. A gente está aqui prestando serviço. Então Jacó mandou presentes para Esaú, falando: eu quero apenas paz, eu não quero guerra. Mas se tivesse guerra, Jacó estava pronto para lutar? Não. Sim, Claro. estava pronto, Ele foi com preparado. Aqui foi com Esaú. Então, Mas se fosse para brigar, ele estava pronto para brigar. Ele brigaria. Por isso que ele foi lá e falou com Deus. Rezou, falou com Deus, né? Então Jacó faz tudo o que está ao seu alcance para evitar o confronto. Evitar o confronto de algo que foi gerado há 34 anos atrás, muito mais, que foi gerado quando ele fez a lentilha, vendeu a lentilha. Então, quando você sabe que teve uma situação, por mais que você ache que você está certo, dê o benefício da dúvida. Nós só vencemos quando a gente dá o benefício da dúvida. Sem dar o benefício da dúvida, é impossível a gente vencer. Deus estava preparando Jacó lá na casa de Labão 34 anos para isso, justamente para isso. Você vê, ele experimentou a mesma enganação que ele experimentou tudo, ele preparou o Jacó assim, ó, nos 34 anos. Estratégia de tudo. Jacó trabalhou 14 anos pelas filhas. Depois, 20 anos, ele trabalhou, teve seu contrato mudado. Mas 20 anos não teve, durante 14 anos, não teve distrato, porque foi combinado, ele não tinha nada, nem uma ovelhinha. Aí depois foi aquilo que eu falei no sábado passado. Agora vamos voltar aqui para Esaú. Jacó esforça e manda presente, um monte de honraria para Esaú. Quando Jacó encontra com Esaú, como que Esaú estava? Tranquilo. Chorando, com Quebrantado. saudade do irmão. Por que ele mudou o comportamento dele? Por causa das honrarias que ele foi recebendo. Cada hora que ele passava, ele encontrava acampamento, encontrava presentes.
falava o seu servo Jacó, mandou para você. O seu servo Jacó, o seu servo Jacó. E quando Jacó chegou diante dele, prostrado, humilhado, eu sou o seu servo. Nós temos que entender e aprender como lidar com o nosso inimigo. Um coração ferido, magoado, ele é sempre partido, havendo do duro. Um coração partido tem muito amor. Então, no coração de Esaú existia amor pelo seu irmão, mas só que o ódio estava muito grande. Mas quando ele soube apaziguar o ódio, quando ele chegou, ele chorou. Eu estava com saudade de você, Jacó. Abraçou Jacó, beijaram. E ele fala para Jacó: eu não estou aqui contra você. Eu não quero briga. E ele fala: vamos andar juntos depois, não é isso? O que Jacó fala com ele? Não, as ovelhinhas estão pequenas, tem criancinha, não posso andar com você. Pode correr lá na frente com seus 400. Eu vou de paz aqui tranquilinho. Então, o que é que nós temos que aprender nessa lição? Às vezes a pessoa pode te ferir mesmo, foi pesado. Libera o seu ego. Perdoa. Não adianta você rezar toda a noite. Eu perdoo todo aquele que me magoou, que fez mal a mim, minha propriedade, tudo. Só fala se você perdoa de coração. A gente tem que aprender a perdoar de coração. Subir no ringue e encarar o Mike Tyson. E não levar os 10 milhões. Simplesmente carregar o que? A bondade. Fazer caridade nos seus atos. Porque nós estamos aqui para vencer a nossa guerra interna. Todos nós temos uma guerra interna. E vencer essa guerra interna que é realmente importante. Todo homem tem o Esaú dentro de você. Soraya falou isso logo no nascimento deles. Todos nós temos o Esaú dentro de nós. E esse Esaú, ele é muito importante, ele é muito forte. É através do Esaú que nós estudamos, que nós trabalhamos, que nós conquistamos tudo aquilo que o mundo oferece. O Esaú, ele é muito importante. Mas o Esaú deles tem que estar em equilíbrio. A tradição explica que Esaú representa aquilo que existe dentro de cada um de nós, que são os nossos impulsos, tendências, desejos difíceis de dominar, a alma animal, os desejos carnais, eles estão com Esaú. Jacó foi ter filhos com 87 anos. Esaú já era avô. Já tinha feito um monte de coisa. Conquistado terras, cidades. Fez um monte de coisa. E Jacó estava estudando, aprendendo. O que nós temos que entender com o nosso Esaú? Porque existe uma regra espiritual para o Esaú. E qual que é a regra espiritual para o nosso Esaú? Quanto mais alta a nossa origem, quanto mais alta a nossa força, quanto maior o nosso ego, as nossas realizações no mundo material, podemos falar no carnal, a nossa queda, ela vai ser muito profunda. Nós vamos descer num abismo muito fundo. Mas também, quando nós fazemos a nossa techuvá, nós alcançamos uma elevação altíssima. E nós nos tornamos o Benoni. O justo, ele não passa por essa dificuldade. Mas o Benoni, aquele homem que erra e faz o seu retorno, ele alcança uma elevação muito mais alta do que o justo. O Benoni é intermediário, né? Intermediário. Está longe do Sadiq ainda, né? Mas ele alcança uma elevação maior do que a do justo, porque o justo já é justo. Nós saímos lá do abismo. É fácil para ele, né? Nós saímos do abismo e estamos aqui lutando para isso. Então o que acontece? Assim como uma pedra, quanto mais alto você solta, quanto mais força você coloca no estilingue para soltar a pedra, mais longe ela vai. Assim também é a nossa transgressão. Porque o Esaú vai transgredir muito, mas se ele retornar, ele retorna muito. Ele traz muitos correntes. Por isso que a Cabala nos ensina que a força de Esaú, quando ela é transformada
ela vai muito mais longe do que a força de Jacó. Vou te Nós fazer uma pergunta sobre precisamos. Esaú. Deixa eu concluir, depois você fala, vai ser importante, vai encurtar tempo É só disso. para saber se é verdade que está escrito. Não, depois a gente fala disso. No final você vai falar e a gente discute. Pode ser? Pode. Segura aí. Porque a ética dos pais, ela fala pra gente assim: quem que é o forte? É aquele que domina o seu instinto animal, a sua alma animal. O objetivo da nossa vida para esse mundo não foi fugir dos desafios. O Eterno colocou todos os desafios. Você pega desde o início da criação, o Eterno está colocando todos os desafios que o homem teve e tem que enfrentar, e eles estão dentro de nós estamos enfrentando até hoje. O nosso objetivo não é fugir dos desafios, mas é refinar o nosso caráter. Na psicologia diz que nós não mudamos o nosso caráter, nós moldamos ele. Mas o Pirkei Avot, a ética dos pais, ela fala que a gente tem como refinar o nosso caráter. Como que é essa refinação do nosso caráter? Através do cumprimento de mitzvah. Porque eu sei que eu não posso fazer algo ruim para o Alexandre. Eu não vou fazer. Eu vou moldar o meu caráter de acordo com a Torá. O Zohar explica, no livro da sabedoria do Senhor, que isso não foi apenas um disfarce, mas uma missão da vida. Porque Jacó é a alma pura que quer estudar, que quer ficar na congregação. Mas o Esaú, ele representa o mundo material, a ação, o trabalho duro, aquilo que nós queremos para a nossa carne. E Baruch Hashem, que nós temos esse Esaú bem aflorado em nós, porque senão a gente fica parado, sem força, sem ação. Nós temos que ter o nosso Esaú muito aflorado para que nós possamos agir no mundo espiritual, revelando Hashem, revelando Jacó. Olha que interessante, porque Jacó, ele recebeu a bênção vestido com as roupas de Esaú. Nós precisamos vestir a roupa de Esaú para ir lá fora, buscar a nossa bênção. Mas nós não podemos abandonar o nosso Jacó. Nós saímos lá fora com a vestimenta de Esaú, mas nós não contaminamos. Por isso que o perigo é quando a roupa gruda na pele e nós esquecemos quem somos. Se somos Jacó ou se somos só Esaú. Você não pode querer ser só Jacó e nem pode querer ser só Esaú. Nós temos que entrar em equilíbrio. Porque a alma divina, ela precisa se revelar lá fora. Aqui dentro é muito fácil. A psicologia da alma, o estudo do Rabino Dudu, ele é maravilhoso sobre isso. Ele diz o seguinte: a Torá nos conta que Jacó, ao fugir, ele encontrou um poço coberto por uma grande pedra. Todos os patriarcas têm história dos poços, né? O poço representa a fonte de vida, a bênção e a inspiração divina que existe dentro de cada um de nós. E a água está lá, mas muitas vezes bloqueada. Então, o que é essa psicologia da alma que o Dudu traz, que eu acho muito interessante? Ele gosta dessa matéria, depois vocês podem estudar lá, pegar, que é muito interessante. O que acontece com a nossa alma? Com o nosso Esaú? O nosso Esaú, ele é encantado com tudo aquilo que é transgressão, com tudo aquilo que é proibido. Eu vou falar para vocês o seguinte: imagina a tentação para alguns. Falar com vocês assim: olha, o nosso vizinho aqui saiu, e essa casa aqui ele deixou 10 milhões de dólares e não tem ninguém lá na casa. Ele está aqui nessa alpendre. Se você subir esse muro, você consegue pegar esses 10 milhões e ir embora. Todos nós somos santos, né? Mas o seu subconsciente fala assim: olha, se eu tivesse a oportunidade de pegar esses 10 milhões, eu pegaria. Aí agora você vai falar assim: eu jamais faria isso. Mas o seu subconsciente já está contaminado. Se você estivesse precisando, você ia querer pegar. Então, o que é essa psicologia da alma que a gente precisa entender? Que Deus colocou em nós o Esaú
E esse Esaú, como diz o Dudu, ele quer a sacanagem mesmo, né? Ele quer tudo que é ruim. Esse Esaú, ele quer tudo que o mundo oferece, ele quer. Ele fala, até a grama do vizinho é mais bonita para o Esaú. O Esaú quer pegar tudo que é do vizinho, que é do próximo, tudo que ele puder colocar no bolso, levar vantagem, ele vai fazer. E isso está dentro de nós. E o que é que nós precisamos fazer para eliminar isso? Dominar o Esaú. Dominar isso. Entrar em E para você dominar esse Esaú, o que você tem que saber? Que dentro de você contém a chama divina. Sabe por que nós saímos andando, fazendo qualquer coisa por aí? Sai meio louco, fazendo besteira? Porque nós esquecemos que Deus está dentro de A nós. chama está bem apagadinha, né? Pode estar baixa, mas o que acontece? A psicologia da alma diz que se você sabe que Deus está dentro de você, por mais que Esaú fala com você que tem uma possibilidade de você pegar 10 milhões de dólares no vizinho, você não vai pegar, porque você sabe que Deus está dentro de você. Essa é a diferença. Jacó sempre soube, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Mas só que nós não conseguimos entender com essa alma divina que Deus está vendo. Então quem leva a vida de qualquer jeito, ele esquece que Deus está dentro de nós. Nós precisamos entender que Deus está dentro de nós. E sabe o que faz a gente ficar bloqueado? É o nosso ego, é o ressentimento e a necessidade de aprovação externa. Porque quando você depende de aprovação externa, precisa de falsos carinhos, muitas coisas, elogios, né? O que acontece? Você abre, escancara para a falsidade. E os mestres racídicos, eles falam que a Citraara aproveita dessa situação, o lado negativo, para colocar você no pedestal, para você cair. Porque você cai com o seu ego, com o seu orgulho. Nós precisamos deixar fluir as águas que estão dentro de nós. Nós precisamos colocar uma pedra no lado negativo. Quando nós estamos dependendo da validação dos outros, estamos colocando pedra no nosso próprio poço. Quando eu dependo do outro para a minha ação, eu estou colocando pedra no meu poço. Eu mesmo estou obstruindo a passagem das águas, porque eu dependo do outro. Será que o outro quer mesmo me dar essa porcinha? Nós não podemos colocar a nossa mão, a nossa vida, na mão do outro, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não podemos depender de ninguém. Para se não depende de ninguém. Para ser feliz, para trabalhar, para nada, eu não dependo de ninguém. Eu dependo de Hashem. E ele escreveu uma história, como eu vou começar e como eu vou terminar. E eu espero terminar, cumprindo tudo que foi traçado para mim, com a minha força de Jacob. Por mais que Jacob pareça ser lindo, ele é eterno, tá, Hashem? Israel, nós cantamos, Israel vive. Você canta Esaú, vive? Não, vive Israel. Então as obras da carne, elas morrem. Aquilo que é divino permanece para sempre. Vale Hashem? Às vezes nós acreditamos que somos fracos e não conseguimos, mas a água potável continua dentro de nós, porém ela está soterrada. Como tirar essa pedra? A Torá diz que Jacob tirou a pedra como se tira o mato do chão. Tirar aquela pedra imensa que precisava de juntar 3 ou 4 irmãos, não sei, para empurrar a pedra, Jacob puxou como se fosse um matinho e tirou. E por que ele tirou? Porque quando nós caminhamos com a força que vem da Bitachon, da Simcha e da Emuná, quando nós caminhamos com a força que vem da confiança que nós temos em Deus, da alegria que nós temos dentro de nós e da fidelidade com Deus, tudo para nós é como arrancar essa pedra, é tirar o matinho do chão. É a certeza interna de que não importa o que digam,
A nossa fonte de água está viva dentro de nós. A nossa fonte de água, ela nunca vai ser viva. E é interessante, eu estava indo para Soraya, para o dentista, e aquele moço que vendeu a tilápia para a gente, para a festa de Rosh Hashanah, ele me mandou uma mensagem, a gente estava no carro. Olha o que é ser fonte. Conversei com ele só para comprar, um dia ele me entregou aqui e falamos. Ele virou para mim e falou, olha, eu te mandei uma mensagem porque eu cansei de viver. Eu quero desistir. O senhor não tem intimidade de falar isso comigo? Quanto tempo tem Rosh Hashanah? Hein? 3 meses. Por que ele falou comigo? Por que ele teve liberdade disso? Porque ele sabe que aqui é uma fonte. Porque ele sabe que nós temos algo para dar a Deus. Porque quando nós falamos que quando nós relacionamos com as pessoas, nós levamos Deus. Alguns, né? Mais do que isso, é relacionar. Eu estou fazendo um negócio com a pessoa. Se eu não for digno com ele na minha transação, ele vai ver que eu tenho um caráter esquisito. Ele não vai ver Deus em mim. Então, os nossos relacionamentos, a gente tem que mostrar que existe Deus de verdade em nós, para que a pessoa possa chegar até você e você tirar a pedra dele, tirar o pulso. É a nossa função. Olha como que uma coisa simples parece, mas tem gente que está aí Não faz nada, né? embora, quero desistir. E nós temos vida, nós temos essa fonte, e nós temos essa força de mover a pedra. E mover essa pedra é como tirar um capim inteiro. Pior que isso, tem gente que Deus dá oportunidade para ajudar, tem condição de ajudar e não ajuda, né? Não vamos julgar, porque cada um tem um processo. Porque o que acontece? A batalha interna, nós temos que lutar com a gente mesmo. Eu falo muito isso, porque é muito fácil a gente julgar as pessoas, e a gente não olha para a gente. A gente não olha para a gente. A gente tem que olhar para nós. Né? Eu e Soraya, que estamos aqui na frente, muita gente julga muita coisa e fala com a gente. Fala, gente não está aqui, eu não sou Deus. Eu não posso negar nada a ninguém, porque aqui é a casa de Deus. Se Deus fala que Ele perdoa, que Ele aceita qualquer um, como que eu falo que eu não aceito? Qualquer pessoa que quiser entrar aqui e servir, a casa está aberta. Aqui é a casa da Shem. Mas só que as pessoas dizem assim, não, mas isso e aquilo. É para Deus, eu não posso limitar ninguém, aqui é a casa de Deus. Entendeu? Então, o Filho de Deus, quando chega até você, você tem que abrir os passos. Você nunca pode fechar. Porque a batalha é nossa interna. E todos aqueles que, quando a gente está julgando, são espelho em relação à nossa vida. Os espelhos estão refletindo a nós e nós estamos correndo de nós mesmos. Por isso que não é bom julgar. Por isso, vocês falam que eu estou sempre em cima do muro. Eu não estou em cima do muro. Não é julgamento, é obrigação, filho. Não é obrigação. Obrigação é você tirar a pedra. Você não tem que ser luz, então. Tirar a pedra sem julgar. Tirar a pedra sem julgar. Nós não podemos julgar. Porque muitas pessoas foram jogadas fora através de julgamentos. Muitas pessoas estão aí no mundo que foram jogadas para fora porque não foram perdoadas. Tem muita gente na rua foi jogado fora de dentro de igreja. Deus exclui. Então, no seu momento de fraqueza, quando a pessoa está fraca, nós falamos isso, eu e a Soraya ontem. No momento da fraqueza da pessoa, você tem que estender a mão para ela. Nunca bata numa pessoa que ela já está sem força. Tem que ajudar, ué. Pois é, ajudar sem julgar. Não pode julgar. Tem que entender a pessoa, o mundo da pessoa. Porque cada um passa por uns processos. Uma pessoa virou para mim, falou, Silas, eu preciso conversar com você. Estou desesperado, preciso conversar com você. Eu falei, não, vamos conversar mais hoje. Preciso conversar com você agora. Vou encontrar. Eu falei, não, tudo bem. O cara veio andando para encontrar comigo 4 quilômetros. Chegou e falou, não, eu estou arrependido.
errei, envolvi com coisas terríveis, homossexualismo, eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, rapaz, que isso, eu quero dar um abraço aqui. Dá um abraço, vamos pensar o que a gente faz. Dei um abraço nessa pessoa, falei, por que você desceu isso? Mas o que você quer? Deus, quero Deus, filhos, quero perdão. Falei, então vamos falar com Deus, você sabe falar comigo? Essa pessoa falou com Deus, pediu perdão, chorou. Eu fiquei lá do lado esperando, depois ele levantou. Hoje essa pessoa está bem. Alexandre. Agora eu tenho que falar com ele. Você está envolvendo com homossexualismo, o que é isso? Você tem que passar por cima de você. Quando uma pessoa chega até você não pode colocar no lugar da pessoa. Você tem que colocar no lugar de Deus. Porque Deus está dentro de nós. Se você for julgar, olha, mas essa pessoa fez isso está errado, a Torá faz isso, a Torá fala aquilo. Não, você tem que agir com amor. Porque ele viu Deus em você e achou uma esperança de ter um contato com Deus através de você. Não vai ser eu que vou jogar fora com os meus preconceitos. A gente tem que entender isso. A gente não pode ter preconceito com nada. Porque Deus não ama a transgressão, mas Ele perdoa a transgressão. É isso que a gente tem que entender. Transgressor. Não é assim, então você... Não é. Eu não vou julgar nada. Se a pessoa quer chegar até a Deus, eu não vou ser empecilho para que Ele retorne, entendeu? A gente sempre estende a mão. Mas o que eu penso? Interessa o que eu penso. Interessa que Deus recebe o coração do É isso que eu estou tentando falar. Aí a gente tem grande exemplo na nossa DM aqui, né, meu bem? Cacá chegou lá em casa de madrugada, tocou o telefone. Né? 1 quilo de pó, cheirando, tô doido. Nós conversamos, abraçamos, rezamos com ele. Olha aqui, Cacá, hoje. Então, assim, se você tem que estender a mão, todos nós somos Jacó, mas todos nós somos Esaú. Às vezes nós queremos agir só no Esaú, mas quando vem alguém no socorro, você tem que ser Jacó, mesmo que isso doa muito dentro de você. Chegamos nisso e vamos falar de que aconteceu. Depois de tudo que aconteceu, essas lutas internas de Jacó sofre imensamente com o episódio de Diná e Xeré. A filha dele foi abusada. Ele sofreu. Aconteceu todo aquele processo que os irmãos lutaram. Né? Não vou entrar nisso. Mas ele fala com Deus, fala a Deus, e agora? O que vai ser de nós? O que os povos vão falar de nós? Deus fala, não preocupa não. Ninguém vai contra você não. Eles estão com medo de você. Eles estão com medo do seu Deus. O que você vai fazer? Volta para Betel. Volta lá para minha casa, que nós vamos realinhar a sua vida. Vamos fazer um realinhamento interno, para que você não caminhe mais com temor, e vai dar tudo certo na sua vida. Olha como que Deus vai curando a gente. Jacó ainda criou um temor. Ele passou por uma descarga emocional muito grande, pesado. Por mais que ele mandou as honrarias, fez tudo, foi um desgaste emocional. Agora ele falou, relaxei. Os irmãos vão lá, acontece isso com a Diná. O que vem nele novamente? Temor. E agora, depois desse episódio, você vê Jacó falando mais alguma vez sobre temor, sobre medo? Nunca mais. Por quê? Deus chama a gente para realinhar a nossa vida e tratar de nós mesmos. Por mais que ele confiava em Deus, Deus precisava levar ele por esses caminhos. E olha que interessante, Jacó lutou consigo mesmo, e depois que ele lutou com o anjo, e só então seu nome passou a ser Israel, depois que ele perdeu o medo do temor. Quem vence a si mesmo está pronto para vencer qualquer mundo. E a vida continua, parece estar tudo mil maravilhas. Agora eu sou Israel, cruzar os braços. O que acontece? Vida que segue. Aí a caminhada de Jacó. O que vai acontecer? O nascimento
de Beniamim. Morre Raquel. Quais são os benefícios de toda essa luta da minha vida, Silas? Morre Raquel, a mulher amada. E aqui tem uma grande lição para nós. Raquel, quando antes da último suspiro, ela fala: esse é Leimoni, o filho da minha dor. E Jacó fala assim, após ela morrer: não, esse é o filho da minha força, Beniamim, o filho da mão direita, o filho da minha força. Essa é a minha força. Eu não vou caminhar com dor, eu caminho com a força que há em Hashem. Olha que lindo. Eu não caminho com dor. Eu não vou colocar o nome do meu filho, andando com meu filho, falando: essa é a minha dor. Não, essa é a minha força. Essa é a minha força. Eu sou Israel, a minha força. Beniamim, a minha força. Se ele deixasse o nome de Bencone, aquela criança carregaria o peso da tragédia para sempre. A nossa tribo estaria manchada com um que chamava o peso da minha dor. Mas nós temos um que chama o peso da minha força. Nós precisamos enxergar tudo com Jacó. Não podemos enxergar, mesmo no momento da tragédia, nós não podemos deixar que essa árvore floresça. Nós temos que caminhar entendendo que o projeto da nossa vida foi desenhado por Deus. Eu estou sofrendo, estou frustrado, perdi meu chão, mas a minha missão continua. A vida que nasceu precisa ser definida pela força e não pela desgraça. A nossa vida tem que ser definida pela força e não pela desgraça que aconteceu na nossa vida. As desgraças que aconteceram na nossa vida, elas estão no passado. Nós apegamos a Deus, que muda a nossa história, que nos conecta com a nossa missão, e nós seguimos em frente. Barulho, sempre. Não adianta você querer ficar carregando. Muita gente fica carregando dores, né? Tem olho cheio de dores. As minhas dores, não. Carrega a sua força. A força que você tem em Hashem. Jacó nos ensina que mesmo quando perdemos o que para nós é mais precioso, a vida continua nos puxando para a frente. Quando você tem uma missão, não pensa que vai ser tudo bonitinho, vai ser tudo muito difícil, mas a vida continua. Essa casa ela tem mais de 20 anos, esse grupo de estudo. Durante os 5 anos eu fui muito contra isso aqui. Então o que acontece? Para isso acontecer tem que ter luta. Para você vencer, você tem que ser persistente. Você não pode parar diante do seu oponente. Você tem que seguir. Porque sempre vai vir um oponente. E às vezes vem um oponente de peso, que é o marido, que é uma esposa. Mas você tem que ser focado em chão. Respeitando, mas sabendo: olha, essa é a minha missão, eu tenho que seguir. Porque se Deus colocou na sua força, não para nas suas dores. Continua na força que a Hashem colocou. Porque o caminho vai endireitar. Vai, Hashem? E o caminho foi endireitando, o Eterno foi trazendo todos vocês. Que são pulso de água jorrar nessa casa. Baruch Hashem. Quando a senhora fala, tem um ano que nós estamos pagando o aluguel sem atraso. São poços que o Eterno trouxe para jorrar aqui. Cada centavo colocado aqui é um poço que está jorrando para que possa acontecer essa estrutura lá no chão. Porque lá na frente, Yosef vai ser o nosso rabino, vai cuidar da nossa casa. Vocês estão cuidando deles, das crianças que lá estão. Vocês estão fazendo um investimento que não tem preço. Claro, Hashem. Não pare diante das dificuldades. Porque todos nós vamos ter muitas dificuldades na nossa vida, na nossa caminhada. Para que as dificuldades? Para engrandecer o nome de Deus. Nós engrandecemos o nome de Deus através das nossas lutas. As suas lutas são para revelar Deus. E a vida continua. Jacó fala: agora eu cheguei na casa do meu pai, está tudo tranquilo,
Não vou falar de Rubem, vamos direto por causa do horário, vamos direto para Isaac. Isaac agora morre. Fiquei 34 anos longe do meu pai, agora meu pai também morreu. E a vida segue. Vamos juntar eu e Esaú, vamos enterrar o meu pai, vou enterrar o Dinho. Mas isso é uma dor de perda, mais uma dor de perda? Sim, mas a vida segue. E olha que interessante o legado de Jacó. Jacó foi o pai de Esaú. A Torá diz que a profissão de Jacó, de Isaac era qual? Cavar poços. Jacó cavava poços. Ele foi cavando poço aqui, ali. Um tomava o poço dele, ele cavava outro, depois estampava, cavava outro. A vida dele foi Abraão, depois Isaac, né? Isaac. Eu falei quem? Isaac. Jacó. Que foi pai de Esaú. Isaac, a profissão de Isaac, cavar poços. Olha que interessante. Freud fez um trabalho incrível ao mostrar que por trás de cada homem, de cada indivíduo, existe uma máscara civilizada, mas essa máscara, ela impede que nós possamos ver a lama que existe dentro de cada um de nós. Cada um de nós temos pensamentos terríveis, pornográficos, de maldade, de matar, de coisas, tudo e tal. Todos nós passamos no nosso subconsciente. Muita lama, muitos desejos reprimidos e muito ego. Ele revelou a sujeira que está no nosso subconsciente. Mas o Walter Eber, que veio antes dele, o autor do Tânia, ele vai muito além e diz assim, olha, dentro de cada um de nós existe muita lama. A alma animal existe, mas se você cavar mais fundo, atravessar a lama, você encontrará uma pedra preciosa, a sua alma divina. Baruch Hashem. Se você cavar dentro de você, você vai descobrir a alma divina. Isaac sabia que Esaú era muito rebelde, tinha muita lama dentro dele. Mesmo assim, Isaac queria abençoar Esaú. Por que ele insistiu em abençoar Isaac? Porque ele sabia que por trás dessa lama, se ele lavasse essa lama, ele chegaria na água potável. Mas será que vale a pena? Valeu a pena trabalhar em Isaac? Aparentemente parece que não. Parece que ficou tudo muito confuso. Só um minuto. Mas olha que lindo isso aqui. A tradição judaica conta que ele faz, o filho mais velho de Esaú, o neto de Isaac, ele foi quem poupou a existência de Israel. E por que ele poupou Israel? Porque ele foi criado no colo de Isaac. Ele faz filho da Ada, sei lá, o nome dela, cananeia. Ela acendia incenso do lado de fora da casa de Isaac. Isaac já tinha uma deficiência nos olhos por causa da lágrima dos anjos. Mas o incenso que essas mulheres acendiam acabou com a cegueira dele. Mas colocou ele cego, acabou com a visão dele, a visão humana. Mas só que Isaac, como um homem que sempre olhou para o outro, sabendo que dentro dele tinha um poço de água viva, ele pegou o seu neto. Ele pegou o seu neto e colocou o seu neto em casa. Ele cuidou do seu neto. Ele deu carinho do seu neto. Conviveu com o seu neto, ensinou boas lições para o seu neto. E quando o seu neto ia destruir o sonho de Isaac, destruir o sonho de Deus com Jacó, ele não fez. Todo jeito ele ia pegar o dinheiro. Ele matou Jacó, ele pegava o dinheiro de todo jeito. Eu matei Jacó, eu vou pegar o dinheiro. Obrigado, Lilo. Eu matei Jacó, eu vou pegar o dinheiro. Mas só que ele teve a visão do pai dele, do avô dele, que ensinou ele a fazer o bem. Ele não matou Jacó. Por isso,
nós temos Israel. Olha como a história se repete. Isaac era para ser morto, lá na Quedar, não foi. E o processo vem passando por teste. Isaac poderia abandonar ele faz? Sim. É filho de uma mulher idólatra, não quero esse menino dentro da minha casa. Mas não, ele viu a possibilidade de águas vivas dentro dele. E falou, eu vou investir nesse menino. E ele investiu e deu resultado para o Shem. Nós precisamos aprender a valorizar cada indivíduo, cada pessoa. A mensagem que eu quero deixar final para nós é o seguinte: nunca desista de cavar o seu poço. Nunca desista do seu filho. Nunca desista de um aluno, mesmo que seja rebelde. E o mais importante é você nunca desistir de você mesmo. Pode haver muita lama, muita pedra, mas se você continuar cavando com amor e perseverança, você encontrará água viva. A fonte nunca seca. Por isso precisamos tirar a pedra. Pode falar, Sr. Márcio. Tudo que você falou aí foi baseado na fé da pessoa. É verdade ou não? Sim, tudo faz parte da fé. Se você não tiver fé para poder vir aqui, te ouvir a Torá, a fé em vocês dois, ninguém vem. Ninguém vem. Mas a fé que nós temos em vocês, que você falou aí, foi tudo baseado na fé. Ô Miriam, eu vou pedir para você ser o solar no derrubo para nós, que a gente vai fazer uma reflexão aqui. Feche os seus olhos um pouquinho. Queria que você pensasse, todos nós temos o nosso Esaú. Eu queria que você pensasse agora em quem que persegue hoje você. Qual é o seu inimigo? Qual é o inimigo que tem incomodado a sua vida? Eu gostaria que você pensasse o que tem atrapalhado você. Identifique essa pedra, o que está bloqueando a sua vida, a sua alegria. Esse poço que está tampado, esse exame é o que? É uma culpa, é uma raiva, é um medo do futuro, é uma decepção. O que você precisa para mover a pedra do seu poço agora? Esse é o momento. O que você precisa para que o seu poço possa fluir águas vivas? Coloque um limite saudável em sua relação. Peça a Deus para remover toda a pedra do seu poço. Às vezes você pensa que o que passa com você é muito difícil. Mas lembra, quando você conecta com Deus, todos os sentimentos negativos que nos prendem, toda frustração, toda angústia, todo medo do futuro, toda raiva, toda decepção, é apenas como tirar um capim do jardim. Isso para você parece ser muito peso, mas se você conectar com o seu Jacó, você vai arrancar essa pedra, você vai sair daqui com o seu poço desentupido, desobstruído.